Olá! Na continuação do vídeo anterior, onde referimos a necessidade de utilização de normas no desenho técnico, hoje iremos falar de um dos aspectos que efetivamente tornam os desenhos técnicos uma linguagem de veras universal. Este ponto irá permitir transformar as imagens ou as peças, se assim desejarem, em objetos, em representações bidimensionais. Esta parte irá permitir transformar imagens em perspectiva, ou se preferirem peças reais, objetos tridimensionais, em representações bidimensionais. Essas representações bidimensionais têm vantagens relativamente às representações perspéticas, porque efetivamente, ao contrário das representações perspéticas, que habitualmente mostram três faces, em que as faces ocultas, a não ser que se utilizem artifícios, ficam completamente fora do nosso alcance. Não sabemos o que se passa por trás da peça, no interior da peça. No entanto, esta representação, que foi criada por um senhor francês chamado Gaspard Monge, permite efetivamente mostrar as peças com uma clareza bastante grande. Existem de facto uma série de regras que se torna necessário conhecer, sobretudo simplificações. Essas simplificações vão tornar a execução do desenho mais rápido, mas também a sua interpretação. A interpretação do desenho também passa a ser mais rápida, mais direta, desde que a pessoa tenha conhecimento desses códigos, dessas simplificações, que de facto são depois mostradas através de uma simbologia específica. O conhecimento, então, dessa simbologia é crítico. No entanto, a primeira fase é precisamente entender como é que este método nasceu. Este método, o método Monge, acaba por nascer através de um ramo da geometria descritiva, neste caso as projeções paralelas, que depois dão origem a uma bifurcação desse tema a que iremos chamar projeções ortogonais, e essas projeções ortogonais, sim, são a base do método Monge. Como disse, é necessário conhecer esta teoria, é necessário perceber como é que este mecanismo se processa ou seja, como é que as projeções efetivamente são criadas, e não só aprender a ler as projeções. Porque uma coisa é certa, quem sabe ler pode não saber escrever, mas quem sabe escrever com toda a certeza saberá ler. Isto aplica-se na linguagem escrita, mas obviamente aplica-se diretamente também aqui no desenho técnico, porque, como disse, é uma forma de comunicação. Neste caso, e mais uma vez, e aproveitando esta deixa da comunicação, ainda queria lançar aqui mais uma informação que eu considero bastante importante, é que nesta forma de comunicação não há possibilidade, ou não deve haver possibilidade de ambiguidade. Ou seja, não há espaço para segundas interpretações. Se porventura um desenho dá origem a uma segunda interpretação, ou seja, a pessoa A olha para a peça de forma diferente da pessoa B, então o desenho poderá estar mal feito, ou, eventualmente, pode alguém estar com dificuldades na leitura do desenho e então ter uma leitura errada. Mas, de facto, não podem existir segundas interpretações a nível do desenho técnico. A peça tem que ser exatamente igual, tanto aqui em Portugal, como em Espanha, como em França, como na Alemanha, Itália, China, Bélgica, onde quer que seja. E então o que é que o método Monge acaba por aplicar? Ou seja, isto foi crescendo ao longo dos anos, acaba por divergir um bocadinho da componente da geometria descritiva, mas a base é exatamente a mesma, mas a representação das entidades, nomeadamente arestas, têm regras específicas. Por exemplo, as arestas visíveis são representadas de uma determinada forma, as invisíveis de outra forma, a espessura da linha será diferente. Existe toda uma série de simbologia que efetivamente vão codificar o desenho e vão tornar o desenho mais... Pode-vos parecer que não, mas de facto torna o desenho mais simples, tanto a nível da escrita como da leitura, como já referi. E de facto é um método que sem ele seria muito difícil comunicar as peças
e o que é que se pretende fazer. Hoje em dia, com os computadores, neste caso os sistemas CAD, é possível representar peças tridimensionalmente e essas peças podem ser comunicadas tridimensionalmente, dado que as peças podem ser manipuladas num ambiente virtual. A pessoa pode, obviamente, rodar a peça e ver como é que a peça é por trás, inclusivamente na parte interior, com toda a facilidade. No entanto, a parte relativa às anotações da peça, nomeadamente anotações em perspectiva, pode ainda ser um bocado confusa. É perfeitamente possível anotar uma peça em perspectiva num sistema CAD, inclusivamente com todo tipo de anotações, digamos, um desenho de definição, em que efetivamente tem todas as anotações necessárias para a prescrição final da peça, nomeadamente o lançamento a todo o nível e o que for necessário, mesmo em perspectiva. No entanto, a leitura acaba por ser mais clara na representação ortogonal, ou seja, nas projeções ortogonais, utilizando o método Monge. E sem dúvida nenhuma, esse método é obviamente necessário sempre que se pretende transportar a peça para um suporte bidimensional, que é o caso da folha de papel. Se pretendermos imprimir, nós não temos como, pelo menos até ao momento, não temos uma folha de papel que nos permita visualizar o objeto a 3 dimensões e permita manipular esse objeto na folha de papel. Para isso, os operadores teriam que ter um tablet à sua frente e poder manipular a peça desta forma. O tempo chegará e acredito que será para breve. Inclusivamente poderá já existir empresas que efetivamente já dispõem do sistema totalmente informatizado e o papel pura e simplesmente já desapareceu do chão de fábrica. No entanto, e eu diria que irá haver a necessidade da utilização do método de projeção ortogonal e em suporte de papel durante muitos e muitos anos. Eventualmente poderá acabar por alterar e basicamente passa para um suporte totalmente digital. Pronto, isso acontecerá e inclusivamente já está a acontecer, mas levará o seu tempo. Seja como for, neste momento há uma necessidade grande de ter gente que saiba efetivamente ler corretamente e rapidamente desenho técnico. Alguns vão um passo mais à frente e passam a ser eles próprios desenhadores de desenho técnico, diga-se. E ainda vou mais longe, desenho técnico de construções mecânicas, que acaba por ser o desenho técnico e eventualmente o mais elaborado e o que mais normas tem associadas. Porquê? Devido precisamente à problemática do tolerançamento, ou seja, à necessidade efetivamente de levar o desenho com toda a informação necessária dessa peça, conjunto, ou quer que seja, na sua prescrição final. Ou seja, toda a informação necessária para produzir aquela peça, de início a fim, consta no desenho. E isso é muita informação. Só para fazer aqui um ponto, imaginem que faríamos algo deste género, um exercício interessante. Olha, descrever uma peça em todo o detalhe, só a nível geométrico, usando a linguagem verbal. O que é que iria acontecer? A primeira pessoa iria ver a peça. A segunda pessoa, a quem a primeira pessoa iria comunicar a peça através de uma linguagem verbal, já não iria perceber provavelmente completamente a peça e assim sucessivamente até que a informação se iria perder totalmente quando chegasse à terceira ou quarta pessoa. Ao passo que o desenho é algo que permite... e outra coisa, a comunicação verbal demoraria muito mais tempo a fazer. O desenho pode ser lido, se for uma peça simples, com um relance de olhar. Ou seja, olha-se um segundo e a peça fica, basicamente, é levantada, conseguimos imaginá-la tridimensionalmente. Através de uma linguagem verbal ou escrita, não. Isso demoraria imenso tempo a fazer. Assim, vamos começar então por estudar estes sistemas de projeção. Vamos começar pelo muito simples, vamos começar por projetar um único ponto, para depois tentar perceber como é que se projetaria uma linha e depois o que é que seria de projetar um plano até que chegaremos à projeção de um sólido. Eu vou falar nisto de uma forma
extremamente ligeira. Aliás, neste vídeo este assunto será completamente coberto. Eventualmente eu posso dividir o vídeo em duas partes para ser para permitir uma melhor gestão, mas irei fazer isto de uma forma ligeira para que efetivamente não haja necessidade sequer de ter nenhum tipo de background na área da geometria descritiva, para que toda a gente efetivamente consiga perceber quais são os fundamentos do método do Monge, que efetivamente, como disse, assenta na geometria descritiva. Vamos então considerar esta situação. Vamos imaginar que temos um plano de projeção vertical e um plano de projeção horizontal, que neste caso será o plano de projeção φ, que habitualmente é o que se chama o plano de projeção vertical, e neste caso teremos então o plano de projeção horizontal, que é o plano nu. Nu, ok? Concretamente φ e nu. Não é que seja importante saber isto, no entanto, ajuda de facto a entender aqui algumas coisas a nível de conceitos básicos sobre a teoria de projeção. Na prática, este método, chamado método Monge, assenta na teoria de projeção chamada de projeções paralelas. Ok? E existem outras, como é óbvio, projeções paralelas, e desta nasce aqui digamos que uma bifurcação chamada de projeções, vamos abreviar, ortogonais. E o que é isto? Isto basicamente, imagina-se que as projeções são feitas de forma ortogonal aos planos de projeção. Pronto, isto em termos está com um vocabulário ainda um bocadinho técnico, mas é relativamente fácil de se perceber. Vamos imaginar que nós queremos desenhar alguns aqui no espaço, não é? Imaginem que está uma folha ao alto, está uma folha ao baixo, aqui é a dobra da folha, okay? Fácil de imaginar. E vocês querem definir aqui a posição de um ponto. E isto parece fácil, mas na prática depois acaba por ser um bocadinho complexo, e estamos a falar só de um ponto, uma coisa tão simples como um ponto, nem sequer estamos a equacionar um objeto tridimensional. Vamos para um ponto. Este ponto, se eu colocar aqui, alguém pode dizer, não, ele está em cima do plano horizontal de projeção, tal plano nu, mas há quem possa argumentar, não, eu considero que ele até esteja a uma determinada altura dele, não está nada em cima, está a uma determinada altura, e essa altura até pode ser aqui, como pode ser ali em baixo. Portanto, ou seja, a pessoa perde um bocadinho não, eu diria mesmo que perde totalmente a noção do espaço. Porquê? Porque se vocês pensarem um bocado, vão verificar que nós estamos a tentar representar um objeto tridimensional num sistema bidimensional, ou seja, a folha de papel é um sistema bidimensional. Temos que arranjar aqui alguma forma, algum esquema, algum artifício que permita representar este ponto no espaço tridimensional. E então o que é que se faz? Fazem-se umas linhas, que basicamente acabam por ser as projetantes deste ponto. E vamos dizer, ok, este ponto, vamos chamar ponto P. Este ponto P, que está no espaço, está a 10 milímetros em termos de altura relativamente ao plano de projeção horizontal, e está a 3 milímetros relativamente ao plano vertical de projeção. E então o que é que fazemos? Este ponto P que está aqui no espaço, que é o ponto que nós queremos saber, faria uma sombra. Vamos chamar sombra, em vez de chamar projeção. Fazer uma sombra aqui, a que vou chamar de P1, okay? Que é a projeção deste ponto no plano horizontal de projeção, e faria uma sombra, basicamente outra projeção, aqui no plano vertical de projeção, a que vou chamar P2.
Assim sendo, este ponto começa a ficar um bocadinho mais definido. Porque reparem, neste momento nós já sabemos que relativamente a este plano horizontal de projeção, este ponto terá uma distância, na altura dissemos 10, parece-me bem, parece 10, ok? E relativamente ao plano frontal de projeção, ou vertical de projeção, nós temos aqui 30 milímetros, ok? 1, 2, 3. E já percebemos que na prática o ponto está de facto levantado. E é mais fácil de entender onde é que nos encontramos. No entanto, isto permite-nos saber a posição deste ponto, digamos que em 2 planos. Mas nós precisamos de 3 planos, ou seja, nós precisamos de 3 dimensões para definir o ponto. E então o que é que se faz? Cria-se um outro plano que será nesta posição, a que vamos chamar plano de perfil, ou PI. Okay? Este será o nosso plano de perfil e relativamente a este plano de perfil também será feita aqui uma projeção. Reparem que o ponto irá projetar-se, vamos imaginar aqui, e ficamos também a saber que a distância relativamente a este plano de perfil seria também, vamos imaginar, também 30 milímetros. Ok? Pronto. E assim nós sabemos tudo. Sabemos que ele está suspenso no ar relativamente ao plano horizontal de projeção 10 milímetros. Tem aqui, e a isto chama-se cota, ok? Está afastado relativamente ao plano frontal ou vertical de projeção, e a isto chama-se afastamento, e está também a uma distância, neste sentido, que vocês aqui conseguem ver, relativamente ao plano de perfil, a que se chama abscissa, ok? Pronto. Tudo isto são elementos básicos das teorias de projeção e que são estudados logo no início, quando se começa a trabalhar e se começa a falar de projeções numa coisa chamada geometria descritiva. Ok? Pronto, e nós aqui definimos o nosso ponto tridimensionalmente. O que é que se passa na prática relativamente às peças tridimensionais? Reparem, nós, se imaginarmos um objeto tão simples como um cubo, ok? E estamos aqui a esboçar o cubo, e estas coisas têm que ser um bocadinho pensadas nesta primeira fase, porque efetivamente é importante que aqui os conceitos fiquem bem entendidos. Ou seja, nós temos aqui um cubo, e este cubo, reparem, tem montes de pontos, ok? A toda a volta, e tem arestas e tem faces. Reparem, cada um destes pontos ficaria definido por um ponto. Reparem, isto é um ponto. Terá de ser definido através deste sistema. E temos 1, 2, 3, 4, só aqui, depois 5, 6 e por aí fora. Ou seja, são muitos pontos. Ou seja, um objeto tridimensional acaba por ser muito mais complexo do que a representação de um ponto. Se eu quiser representar uma linha, também faz sentido. Neste caso, um segmento de reta, ou mesmo uma linha. Um segmento de reta, já agora, é algo que tem princípio e tem fim. Ok? Temos aqui o início e temos aqui o final. Já agora, uma reta, nós sabemos sobre ela, por exemplo, 2 pontos, o ponto 1 e o ponto 2, mas ela é de comprimento infinito. Ou seja, um segmento de reta está delimitado no espaço por algo finito, ou seja, tem uma distância finita, e um segmento de reta, uma reta, que neste caso vou chamar R, é algo com um comprimento indeterminado, ou seja, é um comprimento infinito. São conceitos que se deve ter na geometria. Pronto, estava eu a dizer como é que se representa então aqui um cubo no espaço. Na realidade é mais fácil do que o que realmente possa parecer, não é? Ou seja, nós ficamos aqui com uma ideia de que um ponto é algo extremamente elaborado de se representar, não é que seja complexo, mas de facto é fácil. Porquê? Porque nós, se fizermos aqui algumas analogias simples e de facto imaginarmos que isto se comporta precisamente como sombras, porque não são bem sombras, ou seja, esta analogia das sombras por vezes leva a que as pessoas cometam alguns erros, porque de facto isto não são sombras, é como se fossem fotografias. Eu vou desenhar aqui
um cubo, exatamente igual àquele que vocês ali veem. Então vamos desenhar um paralelepípedo para que não seja algo sempre igual, ok? Também a diferença não será nada por aí além, mas vai-me permitir aqui mostrar aqui algo que espero que percebam. Pronto, nós temos aqui um paralelepípedo. Este paralelepípedo encontra-se no espaço e eu quero fazer as projeções deste paralelepípedo. Lembrem-se que nós estamos aqui a utilizar um sistema de projeções paralelas e que, basicamente, o que isto indica é que todas as linhas se projetam ortogonalmente aos planos de projeção. Ortogonalmente, eu vou usar esta palavra, mas é incorreta, é como se as linhas fossem perpendiculares aos planos de projeção, mas não podemos dizer isso relativamente a uma linha e um plano. Chama-se ortogonal, não é? Se eu tentar imaginar aqui uma linha ortogonal, não é fácil, mas uma linha ortogonal que interseta este plano seria qualquer coisa como isto, em que faz, entre aspas, 90 graus a toda a volta, relativamente a este plano que está aqui. E então o que é que eu faço? Reparem que eu estou a tentar aqui adivinhar algumas coisas, ou seja, vamos imaginar que é aqui neste sítio que se interseta, mas podia ter sido mais lá abaixo, ou seja, fazer isto assim acaba por ser um bocado estranho, não é? Mas vamos fazer para que se perceba. E o que é que nós temos? Eu vou projetando aqui uma série de linhas, vamos criar aqui também uma linha de apoio, para ter uma ideia de onde é que este ponto cai. Será mais ou menos ali, naquele sítio. E o que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que eu vou criar aqui uma projeção deste objeto que está composto por este ponto, por este ponto, por este ponto e por este ponto. Vamos chamar 1, 2, 3, 4. Mas já agora, este ponto, este ponto, este ponto e este ponto. Podemos chamar 5, 6, e aqui 7, 8. O que quer dizer que, coincidente aqui nesta projeção, reparem que nós aqui já estamos a olhar para a projeção deste objeto, nós teremos aqui, coincidente nesta situação, o ponto 1 e o ponto 5. Isto é coincidente, ok? E aqui teremos o ponto 2, coincidente com o ponto 6. Ou seja, existem sobreposições. Porquê? Porque estamos a transformar um objeto tridimensional, que é este paralelepípedo, num objeto bidimensional, projetando o que é? O objeto num suporte bidimensional, que neste caso são estes planos. Okay? Vamos fazer aqui a projeção. A projeção, neste caso, é vertical do objeto. Será, podemos já adiantar, será a vista de cima. Eu vou carregar aqui um bocadinho mais no objeto, devia ter aqui o outro porta-minas para destacar um pouco mais o que é o objeto e depois o que é a projeção. Acho que vai melhorar bastante. Pronto, e então o que é que nós temos aqui? Temos a projeção deste objeto. O que é que nós estamos a ver aqui nesta zona? Há quem diga, é a sombra. Mas não é a sombra. Basicamente, nós estamos a imaginar esta face, esta que tenho aqui, que vou pôr aqui um X, vamos também sombreá-la. Estamos a imaginar esta face aqui projetada. Ao passo que aqui na zona inferior, nós estamos a imaginar esta face e não a de baixo. Estamos a imaginar esta face aqui em cima, aqui em baixo projetada. Isto são, de facto, projeções e esta é a teoria da projeção. Agora, vamos passar aqui para outro tema. Aqui na Europa, nós utilizamos o método de projeção chamado método europeu. E porquê? Porque na prática, nós temos não só isto que vocês aqui estão a ver, mas também temos planos aqui em baixo. Ok? Andam planos aqui por baixo. E anda um aqui, e anda outro ali. Ok? Isto será sensivelmente assim. E nós temos este plano, que eu vou chamar primeiro plano. Ele tem um nome, chama-se primeiro diedro, ok? Vamos chamar o nome correto, diedro.
Ali daquele lado temos o segundo diedro, vamos representá-lo aqui. Aqui em baixo temos o terceiro diedro e aqui em baixo do primeiro teremos o quarto diedro. Se quiserem ver isto bidimensionalmente, ou seja, como se estivéssemos a olhar para o objeto a partir desta coisa, eu vou desenhar aqui um olho, ok? Como se nós tivéssemos olhado aqui, mesmo ortogonalmente aqui a este cruzamento, vocês teriam aqui o primeiro diedro, ali o segundo diedro, aqui o terceiro diedro e aqui o quarto diedro. Muito bem. O que é que se entende daqui? E relativamente ao tal método europeu. O método europeu, ou o método do primeiro diedro, indica que as projeções são feitas no primeiro diedro. E vamos já ver o que é que isto quer dizer. O método americano, que também existem muitos desenhos que estão no método americano, okay, desde que seja feito, por exemplo, em Inglaterra, nos Estados Unidos ou na prática em qualquer país que pertença à Commonwealth, nós estaremos a trabalhar aqui no terceiro diedro. Que implicações é que isto tem? Vamos lá ver. Reparem, desenhar como eu acabei de fazer aqui não é prático. Porquê? Porque eu tenho sempre que desenhar estes dois planos e dei o nome diedro de 2, ok? Tenho que desenhar sempre isto, sempre que quisesse fazer uma peça. E isto considerando que a peça apenas necessita de 2 projeções, porque ela pode precisar até de 3 projeções. E se precisar de 3 projeções, implica fazer aqui um outro plano. Então, tínhamos aqui um plano horizontal. Mais uma vez, o nome dele é o new. Teríamos aqui um plano frontal ou vertical, que seria o phi. E tínhamos aqui um plano de perfil, que seria o pi. Ok? E tínhamos que fazer sempre isto para todas as peças. Isto estava uma confusão enorme, porque, teríamos que desenhar aqui a peça isometricamente, ou seja, como o pessoal habitualmente diz, ainda é 3 dimensões, mas não é, ou seja, se nós daqui só conseguimos ver 3 lados ao mesmo tempo, isto é importante. E depois teríamos que desenhar as projeções, não é nada prático, até porque o objetivo deste método é não desenhar a vista em isometria, ok? Ou axonometria. Porquê? Porque este tipo de representação é de facto enganador. Reparem, novamente, o nosso paralelepípedo, aqui, ok? E reparem como isto pode, de facto, muito rapidamente levar a enganos que, por vezes, podem, com toda a certeza, levar às vezes, a despesas grandes. Reparem, eu tenho esta peça, eu vou deduzir que esta peça é aquilo que estou a ver, mas pode não ser. Porquê? Porque nesta zona aqui nesta zona que eu não vejo, e que estou agora a representar com um tipo de traço diferente, já agora chama-se traço interrompido, mas nesta zona posterior da peça, o que é que pode estar a acontecer? Pode estar a acontecer aqui um fenómeno que, de facto, eu não estaria a contar com ele e com este método de desenhar a peça em perspectiva, o que é que pode ter aqui? Nada me garante que a peça, na zona posterior, tem, porventura, algo deste tipo. E como resultado, tem aqui uma caixa. Aqui, esta linha tinha que desaparecer. Eu vou tentar apagá-la. Ou se calhar, estava aqui a ver, tem a borracha aqui do porta-minas. Pronto, tinha aqui esta linha que não existe, mas basicamente a peça podia ser isto. Quer dizer, eu agora estava aqui ao engano, porque nunca poderia deduzir que, pelo menos com a representação convencional, eu nunca podia deduzir que a peça por trás tinha esta cavidade. Até porque a cavidade não seria vazada, ou seja, era uma cavidade que tinha uma determinada profundidade e não vazava até o outro lado, não é? Porque senão eu conseguiria ver aqui. Pronto, as projeções vêm resolver esta situação porque isto fica completamente transparente nas projeções. Vejam bem como é muito mais fácil fazer
o que eu há bocado fiz, mas ao contrário. Bom, vamos transitar para aqui e vamos desenhar novamente aqui o diedro. Ainda estamos nesta situação do diedro, porque de facto é a base para perceber como é que as projeções realmente funcionam. O que é que eu podia fazer? Eu podia fazer tudo ao contrário. Eu primeiro desenhava as projeções. Ok? Tenho aqui uma projeção, né? Minha projeção frontal, que eu posso puxar estas linhas para aqui para depois me ajudar a desenhar o que falta. E vamos imaginar que esta parte estava aqui um bocadinho mais à frente. E agora desenhava a projeção do topo, okay? Que era a vista de cima da peça, aqui. Pronto, eu com isto, agora, reparem, tenho as projeções, tenho isto, ok? Lembrem-se desta situação, tenho aqui. Eu com isto consigo muito facilmente desenhar a peça a 3 dimensões, ou seja, desenhar, fazer tudo ao contrário. Reparem, esta linha agora vem ter aqui, esta vem ter aqui, e temos aqui a representação já a 2 pontos a 3D, esta claro que vai ter ali, esta vai ter ali, e depois podemos puxar estas linhas ainda um pouco mais acima, que vai coincidir aqui com esta zona. Vamos tentar fazer isto rapidamente. E o que é que nós temos? Já tenho aqui as projetantes todas. Esta é esta, esta é esta, esta aqui, esta ali, esta ali, esta aqui, esta aqui e esta aqui. E como o resultado disto está assim um esboço um bocado atabalhoado, mas a ideia é mesmo essa. Ou seja, como resultado disto, eu consegui com isto fazer isto. E foi mais fácil. Bem mais fácil do que fazer esta situação. Mas mais uma vez, esta situação que eu estou neste momento a usar ainda não é suficientemente rápida em termos de representação. Então o que é que se faz? O que se faz é, pura e simplesmente, lembrem-se que nós temos ali os planos para o outro lado. Pura e simplesmente fazemos aqui aquilo que se chama de um rebatimento. E o que é um rebatimento? Basicamente é pegar neste plano e rebatê-lo para ali e para ali para aquele lado. Ou seja, isto vai tombar. E ao tombar, imagina que isto aqui é uma dobradiça, ok? E ao tombar vamos ficar como se fossem duas folhas, uma em cima da outra. Ou seja, vocês atualmente teriam isto. Vamos tentar aqui apontar para a câmara de forma a que se perceba. Talvez assim. E abrimos para elas ficarem assim. Ou seja, esta coisa vai tombar para lá. Lembrem-se, esta linha está aqui. O que é que acontece? Na prática, ainda não vai ser a solução final, ok? Mas estamos lá, estamos quase lá. Na prática, vocês ficariam transformando isto que aqui está em algo já desdobrado, ou seja, rebatido. O que eu iria ter seria aqui uma projeção, okay? A tal projeção frontal, e teria aqui uma outra projeção, que está ali um bocadinho mais abaixo, okay? Vamos tentar pôr isto mais ou menos alinhado, em esquadria, e teria aqui outra projeção. E esta aqui seria a tal dobradiça, aquela linha que está ali, que chama-se já agora linha de terra, ok? Mas isto seria assim, e estaria assim inclinado, não é? Se nós transformássemos esta situação, ou seja, uma conversão direta do que ali está para aqui. Assim uma situação mesmo rápida para que se perceba a transição. Pronto, também não dá muito jeito de desenhar assim, mas estamos quase lá. O que se faz é, de facto, fazer isto desta forma. Imaginemos que é uma folha. Aqui existe... Esta linha desaparece já agora. Aqui existe uma projeção. Ok? Depois existem os projetantes que vão ajudar a definir a outra projeção que vai aqui em baixo. E temos aqui a outra projeção. E aqui teríamos em cima a projeção frontal. E em baixo teríamos a projeção topo. Ok? E esta seria a nossa peça. Assim,
Pronto, não terá no final não terá este tracejado que eu acabei de fazer, mas o conceito é esse. O que é que a pessoa pode deduzir daqui depois de tudo isto? Pronto, que quem percebeu isto nunca, jamais irá fazer algo deste género, que é completamente errado e é algo que quem não recebe os fundamentos da teoria das projeções acaba por o fazer e nem percebe porque é que está a cometer o erro, mas de facto é um erro. Tipo, temos aqui uma projeção, neste caso a projeção frontal, e depois fazem aqui, completamente deslocado, outra projeção, que nem sequer está alinhado com as projetantes desta linha, e fazem aqui isto e acham que isto está bem. Não está. Mas estão aqui as projeções, ou seja, dá para perceber a peça. Não. Isto é um sistema de projeção baseado num determinado método, que é um método de geometria descritiva, e se isto acontece, isto pode querer dizer outra coisa, poderá ter outro significado. Logo, o correto será isto é errado. Ok? É necessário ter esta questão em atenção. Eu basicamente acabei por dar esta volta toda também para mostrar, a parte mais importante era mostrar isto, que efetivamente é um erro muito comum. Okay? E já agora, quem é que aproveitou este método? Quem é que trabalhou este método para representar peças? Foi um senhor chamado Gaspar Monge, senhor francês, e que aproveitou este método para representação de peças de engenharia, na altura era para engenharia militar, e que de facto foi um método que funcionou muito bem, e tanto funciona bem que é usado até os dias de hoje, porque de facto permite mostrar as peças de forma extremamente clara, mesmo peças de muita complexidade, e permite mostrar essas peças então de forma muito clara, sem qualquer ambiguidade. Porquê? Porque depois, em cima disto, vamos ter aqui outros conceitos que, por exemplo, esta peça, há pessoas que podem entender isto de uma determinada forma e outros de outra. A questão aqui que se coloca é, será que duas projeções são suficientes para esclarecer uma peça? Pronto, isso é outra questão. Mas ele criou um método baseado nisto, ou seja, não é só isto, existem mais coisas, ok? Mas baseado nisto que permite efetivamente representar as peças de forma extremamente simples e bastante clara. Vamos ver, por exemplo, a situação em que uma peça de facto pode, ao ser representada, ou seja, a escolha das projeções pode levar ao engano. Imaginem que vocês têm uma peça que será, por exemplo, um perfil assim, ok? Vamos desenhar mesmo assim de forma rápida, ok? Este perfil, ok? Pronto. Tem esta peça e tem ao lado esta peça. Okay? Em que tem um perfil com estas características. Parece uma casinha. Pronto. Esta peça, vista de lado, ou seja, daqui. Esta peça vista de lado, ou melhor, neste caso, deste lado, vamos fazer assim, que assim é que vai dar mesmo problemas, ok? Esta peça vista deste lado e esta peça vista deste lado, depois de realizar a projeção, irá dar exatamente a mesma vista. Ou seja, iremos ter algo exatamente igual a isto. Quer dizer que peças diferentes podem ter representações diferentes. Mas a peça vista de cima, ok? Vista de cima, também pode ter representações iguais e são peças diferentes. Reparem, porque no caso destas peças, parece que não, mas podem confirmar isso mais tarde, quando dominarem mais o tema, mas isto visto de cima é exatamente igual. Isto e isto é verdade para esta peça e para esta peça, mas quer dizer, e as peças são diferentes. E então, como é? Como é que nós resolvemos isto? Lá está. Isto são questões que o método Monge acabou por resolver e explicar e acaba então por elaborar ainda mais esta situação no sentido de resolver a questão. Porque senão, reparem, porque é que eu digo que isto é isto de cima? Reparem, o que é que eu vejo de cima nesta peça? Eu vejo isto. Que basicamente equivale a isto. E vejo, no caso desta, vejo aqui isto. Que basicamente equivale à mesma coisa.
Deste lado, vejo isto, que equivale a isto. E daquele lado do telhado, vamos imaginar que é uma casa, não é? Okay, eu estou a olhar agora para a peça de cima. Ok? O que é que eu vejo? Vejo exatamente a mesma coisa. Logo, isto está correto. A mesma coisa posso dizer agora relativamente à vista de cá, não é? Porque eu olho para a peça daqui e vejo esta parede do lado lá, que é isto, e depois vejo aqui a parte de cima do telhado, que é isto. E no caso desta, é a mesma coisa. Olho para ali e vejo esta parede que anda aqui por trás, e será esta. E se olhar novamente e vejo também esta parede que anda aqui por trás, no segundo, vamos imaginar que isto é um degrau, vejo aqui parte deste degrau. E resultado, o que é que tenho? Tenho já aqui peças diferentes e já temos duas vistas iguais. Quer dizer que muitas vezes duas projeções também não chegam. Ok? Pronto, esta é uma das questões, mas vamos com calma. Porquê? Porque efetivamente o tal método do monge foi algo que o Sr. Gaspar Monge acabou por compilar e criar, porque não foi ele o inventor da geometria descritiva, ok? Mas ele acabou por criar de forma a resolver aqui uma série de questões que levavam a ambiguidades em termos de representação da peça e depois uma série de regras que foram acrescentadas e que eventualmente o desenho técnico continua a evoluir nos dias de hoje com simplificações, porque o desenho técnico é uma forma de linguagem e uma forma de linguagem altamente sofisticada. Pois bem, esta situação eu vou usá-la como exemplo aqui para ilustrar algo mais. Vamos criar novamente aqui um sistema de projeção ainda daquela forma um pouco mais elaborada, ok? Temos aqui uns planos e vamos fazer passar por aqui todos os planos projetantes, inclusivamente alguns que não estou a ver que seja necessário usar, mas vamos fazer tudo, ok? E agora vamos passar aqui a grosso aquilo que realmente possa vir a interessar, a delimitar basicamente o sistema aqui de projeção. Ele irá parar mais ou menos ali naquela zona. Pronto, e teríamos qualquer coisa assim, sendo que aqui, vou já levantar aqui um bocadinho do véu, esta situação aqui não podemos mostrar, porque efetivamente não é visível, mas se quiséssemos mostrar, teria que ser com um traço interrompido, ok? Porquê? Porque, adiantando, como disse, um pouco mais, isto do desenho técnico implica, de facto, um número muito considerável de normas, e estas normas têm que ser cumpridas. Basicamente, se não cumprimos a norma, estamos a cometer erros e podemos comparar esses erros como sendo erros ortográficos, ou seja, a pessoa que não sabe as normas da língua portuguesa, com toda a certeza vai cometer uma série de erros, o que pode levar a interpretações erradas daquilo que estão a dizer, ou até a segundas, ou até nem sequer conseguir comunicar o que pretende dizer, o que é sempre algo indesejado. Pronto, eu vou criar aqui as projeções, ou seja, faremos isto de forma invertida, ou seja, em vez de desenhar a peça ali em perspectiva, eu vou primeiro desenhar as projeções e vou desenhar aqui este degrau. Ok? Uma coisa parecida, aqui vai ser um bocadinho mais baixo. Vamos fazer assim. E vamos aproveitar estas linhas para aqui, para ali, para ali. Vamos desenhar agora a outra parte da peça. Está a sair um bocadinho aqui de esquadria. Também não tem grande importância, dá para corrigir. Afinal de contas, é um esboço, ok?
E vamos agora, com base nisto, tentar elaborar a peça que está aqui, que vai nascer aqui, que vai ser levantada, ok? O termo que se usa é precisamente esse, ou seja, vamos levantar esta vista, por forma a tentar criar aqui a peça em perspectiva. Aqui uma, outra. Pronto. Existem muitas, de facto, aqui será um pouco mais acima, existem de facto muitas formas de fazer o que eu neste momento estou a tentar mostrar. Esta é apenas e só uma delas. Ok, vamos fazer aqui. Assim, esta hipoteticamente viria até aqui, esta para ali. Até ali àquele ponto. Este aqui, assim. Agora vai até ali, é neste ponto. Ali e ali, pronto. E estamos quase a terminar. Eu vou depois destacar um pouco melhor esta peça, para que no meio destas linhas todas se consiga entender melhor o objeto que aqui está. Pronto, e a peça será esta que aqui está. Ok? Pronto. O que é que nós temos aqui? Basicamente temos a peça projetada, e isto serve para mostrar aqui algo que eu já tinha referido e que é de facto bastante importante, que é, nós estamos a representar aqui as faces que estamos a olhar, ok? Se vocês se posicionassem nesta zona, olhando para a peça, neste ponto, ok? Isto é um olho, ok? Vocês estão a olhar para ali. O que é que vocês viam? Viam isto. E ao ver isto, que se trata de um retângulo, teria que ser projetado ortogonalmente no plano de projeção. Logo, seria aqui. Ok? É a projeção desta zona. Depois, se estivessem a olhar ortogonalmente, lembro, um olhar ortogonal é um olhar que se dá com as linhas num plano ortogonal. Dito ortogonal, eu há bocado referia o termo perpendicular, mas não é correto, mas quis ajudar. Vocês têm que imaginar que só podem olhar nesta orientação, mesmo de frente, ok? Senão estariam perante uma representação, uma projeção cónica, que a projeção cónica, o que é que permite? A projeção cónica tem este efeito, ou seja, a pessoa, os raios da observação vão divergindo aqui de um determinado ponto e vão cada vez afastando-se à medida que a distância a distância vai aumentando, ok? Temos aqui esta distância. Atenção, isto é a projeção cónica. E neste tipo de projeção era possível que vocês conseguissem ver esta face, ok? Mas nesta projeção, na projeção ortogonal, a projeção paralela, não é possível ver esta face que nós tivemos olhado aqui. Para ver esta face, nós temos que estar perfeitamente ortogonais à peça, aqui, e só daqui é que conseguiríamos ver a peça, ok? E nós só podemos olhar para a peça de acordo com os planos de projeção. E vocês têm 3, ok? Têm o plano de projeção total frontal, que eu volto a referir. Tem aqui o plano de projeção horizontal e depois tem aqui um plano de perfil lateral que nos vai permitir, neste caso, esclarecer de forma cabal a peça. Okay? Então, como eu estava a dizer, o que é que vocês veem? Veem esta face e também veem esta face. E eu esta face vou fazer aqui com um tracejado ligeiramente diferente, menos carregado, ok? E inclinado, mais ténue e que vai para aqui, para esta zona. Okay? E consigo ver isto.
e estas arestas delimitam a peça. Existe aqui uma aresta. Nunca a peça, em situação alguma, a peça tem algum tipo de abertura nas arestas exteriores. Em situação alguma, é impossível, senão não é um sólido. Depois, visto de cima, quando estamos a olhar de cima, o que é que vemos? Vemos isto. O que é que está? Neste caso vamos carregar um pouco mais para diferenciar. Pronto, e de facto eu vejo isto e continuaria por ali fora, que basicamente acabará por dar esta projeção. E vamos já ver o resultado disto. E também vejo isto de cima. Okay? Que dará origem aqui a uma projeção que vai... Esta parte não é uma projeção, a parte da projeção que é que está. Pronto, e temos aqui também esta linha. Se rebatermos esta situação, não é? Imaginarmos aqui esta situação a rebater para lá e esta a rebater para lá, o que é que teremos? Não é? Imaginem isto tudo a dobrar, a virar, a rodar, não é? Vai rodar 90 graus até que isto fique horizontal. O que é que vocês vão obter? Vocês vão obter aqui precisamente isto. Okay? Imaginem a vossa folha. Vocês olham para aqui e dizem, ok, a projeção que vejo frontal será esta. E desenho. Agora sim sombrinhas, não é? Porque não há necessidade. Vejo esta. Reparem que existem os projetantes críticos, ok? Isto é importante. E depois, muito fininho, que é mesmo para ter uma ideia de como é que fica. Depois temos em baixo a vista, a projeção de cima, ou vista de cima, se lhe quiserem assim chamar, que vai ser muito, muito, muito semelhante. Okay? Temos esta situação. A pergunta que se coloca é, e que é, eu com isto é tal situação, ou seja, pode ser esta peça, ainda pode ser uma terceira hipótese, ok? Que não vou entrar agora em detalhes, mas ainda há aqui uma terceira hipótese que isto pode ser. O que é que falta? Falta outra projeção aqui de lado. E a que vem esclarecer, como eu há bocadinho disse, será a projeção que irá ser feita nesta zona, que basicamente será uma forma em L que vai surgir aqui com esta configuração, assim, e que vai, esta sim, irá esclarecer a peça realmente como ela é. Pronto, eu vou adiantar aqui um bocadinho as coisas. Nós devemos escolher sempre as projeções que efetivamente mostram o que é que a peça é. Por exemplo, a seleção entre esta e esta projeção seria uma má escolha. Seria preferível ter... Anda aqui um bichito. Seria preferível... e lá está. E depois isto tem a ver com a orientação da folha. Eu agora estou a imaginar que vou colocar 3 projeções. Isto será uma folha A4. Ok? Imaginem uma folha A4. E nesta situação, o que é que vocês teriam? Teriam as folhas de imagem, ok? Uma folha de desenho para ser considerada... O desenho para ser considerado um desenho tem que ter margem, tem que ter legenda, tem que ter algumas características, ok? E aqui teríamos a nossa legenda. E vocês, no caso desta peça, podiam perfeitamente fazer isto. Que aqui está, assim. Não é? E depois isto rebatia e iríamos ter outra projeção que seria algo semelhante a esta aqui. Reparem que as linhas vinham todas para aqui, certo? Portanto, vou colocar um bocadinho mais aquilo que são, na realidade, as projeções. E reparem nestes detalhes, quer dizer, eu estou a calcar as linhas mais... E de facto isto acontece no desenho, que as linhas visíveis de facto ficam mais carregadas, ok? E esta também é. Depois as outras projetantes são tão fininhas que mal se vê e que acabam por ser apagadas no final do desenho. Assim sendo,
E avançando mais um bocadinho, não é? Estamos aqui a evoluir na teoria das projeções. O que vocês acabam por ter no limite, isto interessa também definir, vocês acabam por ter algo semelhante a isto que eu agora vou esboçar. Assim, existe algures uma peça que está aqui no meio, como é o caso de esta que acabamos de desenhar. Por exemplo, com esta configuração. Pode ser um pouco mais comprida também. Ela, entretanto, parece que está a ficar fora de esquadria. Ok, esta vai para ali. Ok, vocês têm esta peça. Vamos reforçar aqui estes elementos. Para que a leitura seja mais clara. Ok? Vocês têm esta peça. E esta peça pode ser... pode aparecer aqui em baixo. Ok? Que foi o tema que tivemos a analisar até agora. Pode aparecer ali, né, projetada. Pode aparecer e aparece. Assim. Esta linha vai para ali. Vamos também fazer a projeção horizontal. A questão é que nós temos aqui muitas mais projeções. E que é isso que... E temos esta linha que vem para aqui e que depois se projeta para lá. Okay? Que basicamente é esta situação que temos aqui já representada e não vale a pena. No entanto, depois acabamos por ter outra aqui. E esta vai nos projetar aqui nestas zonas. O que dará o tal L. E temos outro aqui, não esquecer, porque é uma possibilidade. E vocês agora podem equacionar porque este aqui, se temos este. Não é? Este plano de perfil aqui, porquê desenhá-lo se temos este aqui? Porquê? Porque podemos ter interesse em representar a peça deste lado. Porque a peça pode ter algum elemento oculto aqui, nesta secção, aqui, nesta face, e que se vai projetar aqui. Logo eu posso ter interesse em projetar aqui. Ok? Mas fiquem comigo nesta situação que isto ainda não acabou. Também posso ter esta projetante aqui, ou seja, esta face do cubo, também ela própria pode ser uma face de projeção, e vocês argumentam novamente, mas isso aí vai ser igual àquela. Sim, parecido, pode ser parecido. Vocês aqui não vão ter uma projeção muito parecida com esta, mas não é igual. E também podemos ter esta aqui em cima, que basicamente será algo semelhante ao que está aqui em baixo. O que também é verdade. Igual, semelhante, ok? Vai ser algo muito parecido, que acabam por ser projeções complementares. Eu chamo-lhe projeções complementares porquê? Porque eu não quero dizer que elas devam ser todas feitas, até porque não, mas quero dizer que por vezes interessa-me usar esta em vez daquela ali atrás. Ou pode-me interessar usar esta aqui deste lado, okay? Esta face, em vez da do lado lá, que é que tenho andado aqui a usar. Reparem que eu tenho forçado esta situação, porque acho que é mais fácil de representar, é mais visível. Mas de facto eu posso ter um cubo à volta da peça, e esse cubo acaba por ser usado
como um mecanismo que, na prática, oferece 6 pontos de vista para a peça. Okay? Este cubo, depois de aberto, toda a gente deverá ter feito isto no ensino primário, que era algo que se fazia, a planificação de sólidos. Por exemplo, esta face vem para aqui, ok? Para aqui. Esta face aqui da frente vem para ali. Não é? Rebate para ali. Esta face aqui de trás, sabemos nós que vai para lá para trás. Não é? Irá rebater para acolá. E esta face aqui em cima tem uma particularidade que é esta primeiro rebate para aqui e esta está agarrada, não é? O que vai acontecer é que vamos imaginar que ela está aqui meio pendurada. Okay? Ela ainda não rebateu a face de cima, ainda está aqui. O que é que vai acontecer? Esta face, que é esta que está aqui em cima, depois vai acabar também ela própria por rebater para ali. E como resultado disto, nós vamos ter o quê? Esta forma, e já agora esta dali de trás, para quem não chegou lá, irá rebater, obviamente, para acolá, ok? Fazendo aqui este arco. Sim? Pronto. Ou seja, o que é que nós temos? Pegando nesta situação que, entretanto, se foi desenvolvendo. Eu só vou retocar isto. Eu podia estar a usar figuras, mas acho mais interessante estar a fazer isto assim e correndo, obviamente, o risco da coisa, às vezes, o desenho não ficar o melhor, mas acho que se percebe bastante melhor aquilo que quero explicar. O que é que isto é? Isto, basicamente, eu posso pegar nisto e vou ter esta situação reconhecida com toda a certeza por todos vocês. Aqui tenho mais um. Que é a planificação de um cubo. Ok? Isto é a planificação de um cubo, que é nada mais, nada menos que isto. Agora, o que é que acontece quando este cubo é planificado? Vamos puxar isto um bocadinho mais para cima. O que acontece quando este cubo é planificado e as faces já lá estão estampadas, imaginemos as sombras, é que vocês vão ter coisas do género. Tipo, esta face que aqui está é aquela que está ali em baixo, que estava no centro do cubo, e que basicamente mostrar-vos-á a projeção que já lá estava, que é aquela ali. Okay? Está aqui. Esta face que aqui está é a face posterior, que é o plano de projeção frontal, okay? Que é o tal φ, podemos classificar aqui também como φ. E esta face vai dar origem à projeção que ali está. Assim. Esta face, por sua vez, é aquela, a que está do lado de lá, e que, por sua vez, dará origem a outra projeção, é esta. Assim. E, por sua vez, esta face que aqui está vai dar origem a outra projeção, que eu vou esboçar aqui muito rapidamente aquilo que se esperava aqui nesta face. Seria algo semelhante ao que eu neste momento estarei aqui a esboçar. Só um segundo. Vamos calcar aqui este elemento e que depois de rebater irá ficar algo assim. Ok? Pronto. E como resultado, se nós extrapolarmos para este sítio, o que teremos será isto. Pronto, e esta face, esta aqui, irá mostrar o que está nesta face aqui da frente, que é que vai rebater aqui nesta zona. Ok? Se quiserem imaginar o cubo, que isto pode ficar aqui um pouco confuso, mas podemos esboçar aqui um outro cubo e estaríamos a olhar concretamente para esta face, ou seja, o que é que vai acontecer aqui.
E o que vai acontecer aqui é que nós vamos ter uma projeção muito semelhante à que está lá atrás, no tal plano φ. E então, o que vai acontecer de facto é que iremos ter aqui algo muito semelhante a isto, mas aqui iremos ter um elemento invisível que eu não vou representar no momento. Ok? Vamos deixar assim. E estamos a falar mais uma vez, e concretamente desta face, e só para ficarmos com a ideia, isto irá ser algo assim, e que, mais uma vez, esta projeção está incompleta, ou seja, falta aqui a representação da invisibilidade, mas eu não quero fazer isso já. E é como se estivesse a olhar para a peça daqui de trás. Ok? Porque se imaginem que eu tiro uma fotografia aqui, ela vai se projetar ali. E por fim, a projeção que vem para aqui é precisamente a que vai ficar aqui nesta face, que por sua vez depois acaba por rebater para esta zona e será muito idêntica a esta. Ok? E então vamos aproveitar mais uma vez as projetantes e vamos esboçar esta projeção que aqui falta, que mais uma vez também irá ter invisibilidades. Ok? Irá ter aqui a representação de uma aresta invisível, que será esta, e no caso desta que aqui falta, será esta aqui que é preciso representar. Notem que eu disse que elas deveriam ser idênticas, ok? Neste momento não estão idênticas. Esta é um retângulo e esta temos aqui dois retângulos, assim como acontece aqui. Pronto, seja como for, se repararem, as projeções são complementares, ou seja, temos aqui uma projeção e projeção complementar, uma projeção e a respectiva projeção complementar, outra projeção e a respectiva projeção complementar. E este método de projeção que estamos aqui a usar, se bem se recordam, é precisamente o método do primeiro diedro, ou seja, nós estamos a realizar as nossas projeções, estamos a gerar aqui um cubo nesta zona, aqui no primeiro diedro, e estamos a usar os rebatimentos, estão a ser feitos todos aqui nesta secção. Os americanos e ingleses realizam todos os rebatimentos neste quadrante, ok? Neste diedro. Tem vantagens aqui, em termos de compreensão de peça, mas aqui também tem vantagens. Ou seja, tanto um como o outro oferecem vantagens e desvantagens. Ok? Pronto. Basicamente, se quiséssemos imaginar, teríamos aqui um cubo que se iria desenvolver aqui nesta secção. Só para terem uma ideia, o método do primeiro diedro e tanto do terceiro diedro também é representado por uma figura troncocónica assim. Eu vou calcar as arestas que efetivamente se veem. Ok? Pronto, aqui esta situação e aqui esta situação, aqui será uma linha de eixo. Esta figura, para quem já esteve atento ao desenho e quem já olhou e verificou que, sobretudo na zona da legenda, já viu esta figura. E esta figura, ao ser rebatida, ao olharmos para ela, aqui no sistema de projeção, vocês vão verificar, se olharmos para ela de frente, o que iremos ter é algo idêntico a isto. Ok? Pronto, isto, se quiserem imaginar, podemos imaginar a peça aqui nesta zona. E ela vai se rebater, vai rebater ali naquela zona, ou seja, aqui nesta secção, e ele irá rebater desta forma. E neste plano,
irá rebater assim, com duas circunferências concêntricas. Okay, já está a ficar aqui a coisa um bocadinho saturada, mas o que vocês irão ter aqui deste lado será sensivelmente isto. Ok? Porquê? Porque isto acaba por ser indicativo que estamos perante o método de projeção do primeiro diedro. E assim chegamos ao final da primeira parte deste vídeo. Se gostaram, cliquem em thumbs up. Se efetivamente querem receber uma notificação sempre que um novo vídeo for colocado, então subscrevam. Dessa forma estarão a ajudar o canal. Desde já, obrigado.